Fala galera, boa noite. Professor Ricardo com vocês para mais uma aula de resolução de questões, agora da banca objetiva concursos, né? A banca que vai estar responsável aí pelo próximo certame do município de Canoas, certo? E a ideia é a gente fazer essa imersão aí nas questões específicas de educação física, de maneira que vocês possam estar decompondo aí a forma como essa banca costuma colocar os conteúdos e ajudar vocês aí na caminhada para essa tão esperada aprovação, certo? Beleza, separamos umas questõezinhas da banca, então, bem específicas, certo, galera? A ideia é a gente ir fazendo essas resoluções, tá? E comentando e conversando a respeito, fazendo algumas considerações. Sempre que vocês julgarem necessário, podem me interromper aí, tanto pelo chat quanto pela abrindo seus microfones ou levantando a mão aí, que a gente vai fazendo as considerações que forem necessárias, beleza? Bora lá então, vamos começar. Tem uma olhadinha como é que tá aí a projeção para vocês, se tá legível, se tá ok, para que a gente possa iniciar, certo? A primeira questão que eu estou trazendo para nós essa noite, galera, foi utilizada aí num processo seletivo em 2025 pela Banca Objetiva, né? Prefeitura de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais, tá? Para o cargo de professor nível 2, né, de educação física. Aí a questão desse processo seletivo diz assim, ó, para estudantes de 6 a 17 anos, a Organização Mundial da Saúde recomenda, em média, quantos minutos diários de atividade física de intensidade moderada a vigorosa para a promoção da saúde. E aí vem as alternativas de resposta ali, 30, 45, 60 ou 90 minutos, né? Deem uma analisada aí com calma, galera, e a gente já faz os devidos apontamentos, tá? Lembrando, né, galera, que a OMS, ela tem essa prerrogativa, né, de estabelecer, assim, umas quantidades de atividade física leve, moderada, vigorosa, né, para que
um sujeito seja classificado como fisicamente ativo, né, pouco ativo, muito ativo, né, tem diferentes faixas de classificação para diferentes níveis, né, de atividade física de acordo com cada faixa etária também. Tá? Certo, galera? Vamos lá então. Olha só, em se tratando dessa primeira questão em específico, tá? Ela diz assim, ó, a faixa etária que a banca está se atendo é essa faixa etária de 6 a 17 anos, certo? A OMS recomenda a faixa etária de crianças e adolescentes que eles realizem, em média, 60 minutos diários de atividade física, certo, galera? De intensidade moderada a vigorosa, tá? Aquelas atividades mais consideradas mais leves, elas não entram nessa estimativa de tempo para que o sujeito seja considerado, colha, né, os frutos de ser considerado fisicamente ativo a ponto de promover a sua saúde, né, física plena. Então, esses aí podem incluir vários jogos, né? Jogos, esportes, corridas, brincadeiras ativas, né? Atividades que precisam ser variadas e prazerosas, mas promovendo um nível de intensidade física, de uma demanda energética maior, certo? Então, de acordo com a OMS, o gabarito para essa questão, galera, é 60 minutos, certo? É interessante a gente trabalhar, dar uma revisadinha nessas tabelas, né? Porque elas variam de acordo com cada faixa etária e, eventualmente, a banca pede esses indicadores da OMS no quesito de atividade física e saúde, promoção da saúde, certo? Lembrando uma coisa importante aqui, galera, que a gente está pegando essas questões de concursos anteriores, e aí, por vezes, esses concursos, né, boa parte das questões de educação física que nós conseguimos coletar, eles estão vindo com 4 alternativas de resposta, tá? Porém, a última vez que essa banca esteve à frente do concurso de Canoas, são 5 alternativas, tá? Então não se surpreendam, porque é possível que venha, muito provável que venha com 5 alternativas de resposta, até porque concurso de Canoas, né, mais concorrido, né, região metropolitana de Porto Alegre, geralmente o nível da prova eleva um pouquinho, obviamente, colocando uma alternativa a mais de resposta, reduz a chance de acerto, né, ali estatisticamente falando, então é importante a gente se ater nesse detalhe aí também. Beleza? Alguma dúvida aqui, galera? Ó, lembrando, de 6 a 17 anos, atividade física de intensidade moderada a vigorosa para promoção da saúde, tá, galera? Então, dando uma olhadinha lá nas tabelas de quantificação da OMS, vocês conseguem chegar nessa conclusão aí com bastante facilidade. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Bem tranquilo, né? Podemos seguir adiante, então? Bora para a segunda questão da noite? Bora lá. Deixa eu ir abrindo aqui para nós. Segunda questão também, né? Sempre no início da questão aqui, galera, que a gente separou, como nós não estamos com uma prova, né? Foi, na verdade, um apanhado de questões de múltiplas provas aí. Tá vindo identificado aqui em cima para vocês, dentro do materialzinho de estudo de vocês aí, até para que vocês possam ver da onde foi tirada aquela questão, que tipo de certame estava sendo feito naquele momento, e para que vocês possam também buscar aí materiais complementares para os estudos de vocês, certo? Vamos lá. Essa aqui é uma questãozinha que foi usada também, né, mesmo certame lá de Minas Gerais,
também para professor nível 2 de educação física, tá? Que diz assim, ó: a educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais e suas diversas formas de codificação e significação social. Em relação às práticas corporais, avaliar se as afirmativas estão certas ou erradas e assinalar a sequência correspondente. Certo, galera? E aí vem 3 assertivos ali para a gente dar uma avaliada, né? Sendo a primeira, são elementos fundamentais comuns às práticas corporais, o movimento corporal, a organização interna e produto cultural. Tá? A segunda diz que proporcionam um tipo de conhecimento particular e significativo, e para isso é preciso problematizar a multiplicidade de sentidos e significados conferidos às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. E a terceira diz que a vivência e a experiência efetiva das práticas corporais somente é concretizada quando os alunos têm a oportunidade de participar de modalidades esportivas em contextos competitivos. E aí vem diferentes combinações, né, de respostas de certo e errado para que a gente preencha essas 3 afirmações aqui, tá? Deem uma pensada com calma aí em cima dessas 3 para que a gente possa fazer as considerações, tá? Certo, galera? Vamos juntos lá então? Bora lá. Olha só. A primeira questão, galera, ela está dizendo assim, ó, que são elementos fundamentais comuns às práticas corporais, o movimento corporal, positivo, né? Verdadeiro isso. A organização interna e o produto cultural. Ou seja, a organização interna, de fato, faz parte também, é um elemento fundamental, desculpa, e o produto cultural, né, que de fato são elementos centrais aí também do componente curricular de educação física, certo? Então aqui 3 pontos que estão corretos, logo verdadeiro aqui, né, galera? A primeira está correta. A segunda diz que o ensino deve problematizar, né? Vamos lá. É preciso problematizar a multiplicidade de sentidos e significados, né? Conferido às diferentes manifestações da cultura corporal de movimento. A cultura corporal de movimento, ela de fato é um ponto central também do componente curricular, né? A gente sabe onde se respalda, né, a prática da educação física. E aqui no início está dizendo, né? Proporciona um tipo de conhecimento particular e significativo, positivo, né? Problematiza essa multiplicidade de sentidos e significados conferidos às manifestações da cultura corporal, né? E está correto, né? Vocês percebem que não tem nenhuma incoerência no que está sendo dito aqui, está exatamente alinhado aí com essas questões, né? De significação social, né? Que está atrelada aí à prática da educação física. Tá? A terceira, galera, está dizendo assim, ó, a vivência e a experiência efetiva das práticas corporais, somente, ó, quando vem essas palavrinhas de alerta, né, a gente já tem que acender a luzinha, né?
somente, exclusivamente, apenas, né, a gente já tem que ficar atento, porque geralmente gera uma ideia restritiva, né, dentro do contexto do que está sendo dito. Então está dizendo aqui, ó, que somente é concretizada quando os alunos têm a oportunidade de participar de modalidades esportivas e, além do mais, em contextos competitivos, né. Então, se tivesse escrito, não houvesse essa parte em contextos competitivos, ainda assim estaria errado. A gente sabe que educação física não se restringe só às questões de modalidades esportivas, né. Então, ainda que fossem só esportes, sem ser competitivo, ele já estaria sendo restrito, né, muito restritivo em relação ao conceito, né, de práticas corporais ali da educação física. E ele ainda destaca em contexto competitivo. Então, isso aqui já faz a questão estar errada, né, galera? Então, aqui está automaticamente errado, logo o gabarito, né? Certo para as duas primeiras e errado para a última, o gabarito letra D, certo? Alguma dúvida aqui, galera, em relação a essa questão? Bem tranquilo, né? Vocês depois vão ficar com esse materialzinho gravado aí para vocês poderem ver e rever quantas vezes necessário, tá? Mas acredito que aqui está bem tranquilo, né? Até uma característica dessa banca, tá, galera? Assim, pela experiência que eu tô tendo, assim, de contato com as questões dessa banca, a gente vê que o nome da banca é Objetiva Concursos e, de fato, as questões que vêm específicas de educação física, elas são extremamente objetivas, né? Geralmente os enunciados são bem sucintos, bem diretos, né? Não tem muita enrolação, assim, muito. Não encontrei nenhuma questão assim muito densa de texto, né, que nos exige assim uma interpretação mais aprofundada, né? Mas não por isso a gente não tem que manter um certo nível de atenção, né? Porque por vezes essas questões mais enxutas, como eu digo, mais curtinhas, vêm com algumas palavrinhas ali que termina tirando de contexto o que está sendo dito, e se a gente faz uma leitura dinâmica ali e termina perdendo um pouco esses detalhes, a gente pode se atrapalhar, certo? Vamos adiante então, galera, para a questão de número 3. Bora lá. A questão 3 também dessa banca, ó, mesmo município, tá? Mesmo ano do certame, diz assim, ó: sobre regras institucionalizadas do voleibol, analisar os itens. Está dizendo assim, ó: no processo de rotação, o jogador que está ocupando a posição número 3 no rodízio ocupará a posição número 2 na próxima rotação da equipe. 2. A quadra de voleibol constitui-se em um retângulo de 20 metros por 10 metros. 3. A zona de troca ou zona de substituição do líbero é a parte da zona livre no lado dos bancos das equipes, limitada pela extensão da linha de ataque até a linha de fundo. E aí está dizendo, está correto o que se afirma apenas no item 1, apenas nos itens 1 e 2, apenas nos itens 2 e 3, ou apenas nos itens 1 e 3. O que vocês acham, hein, galera? Dá uma pensadinha rápida para a gente já fazer as considerações. Detalhe importante, né, galera, que a gente precisa se ater,
nesse tipo de questão. Se o enunciado está solicitando as regras oficiais ou institucionalizadas daquela modalidade, tá? Já vi questões aí de concursos que vêm com uma regra deixando na interpretação do professor, né? Então, pedindo coerência na decisão do professor, mas não necessariamente a regra oficial, né? Esse enunciado aí está dizendo regras institucionalizadas, né, do vôlei. Certo, galera? Vamos lá então, vamos às considerações? Olha só. Então, já sinalizamos que a banca está pedindo as regras oficiais, certo? A número um, galera, está dizendo que no processo de rotação da equipe, o jogador que está ocupando a posição de número 3 no rodízio, ele vai passar a ocupar a posição de número 2 na próxima rotação da equipe. E vocês lembram, né, que no vôlei nós temos a distribuição das posições ali dentro da quadra de 1 a 6, né? Mas o rodízio, tradicionalmente, né, sendo feito, ele roda no sentido inverso, né? Não é que da posição do 1 tu vai para o 2, do 2 tu vai para o 3. O rodízio ele acontece na posição inversa, certo? Então, de fato, o jogador que está na posição número 3, na próxima vez que a equipe fizer o rodízio, ele vai para a posição de número 2. Então, isso faz dessa primeira questão aqui verdadeira, tá? É isso mesmo, né? Na número 2, galera, na segunda assertiva, está dizendo que a quadra de voleibol constitui-se de um retângulo. Até aí, ok, certo? Mas a medida não é 20 metros por 10 metros. A quadra oficial ela é 18 por 9, né? Medida oficial lá da quadra é 18 por 9. Então a número 2 está incorreta, certo? Aqui, galera, na 3, está dizendo que a zona de troca, né, aquela zona de substituição que tem ali ao lado da quadra, ela é a parte da zona livre no lado dos bancos das equipes, limitada à extensão da linha de ataque até a linha de fundo. E é isso mesmo, tá, galera? É aquela zona que nas quadras oficiais, nesses jogos que são televisionados, a gente enxerga até com uma cor diferenciada ali, né? Para que não tenha confusão ali na hora das substituições dos jogadores ali, porque a gente sabe que tem essa troca frequente de jogadores ali ao longo dos pontos dos sets, né? Então, para isso, tem essa zona ali de substituição para facilitar a visualização por parte da arbitragem e também por parte das equipes ali para facilitar e trazer dinamismo ali para as trocas, né? Então, de fato, a 3 é verdadeira de acordo com as regras oficiais, certo? Logo, a gente tem aí a primeira e a terceira corretas apenas, né? Então, o gabarito, letra D, para essa nossa questão de número 3, certo, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Bem tranquilo, né? Podemos seguir aqui adiante, então, nas nossas questões? Vamos lá, então. Tá? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 está nos trazendo assim, ó. Uma escola iniciou uma seleção de atletas de 9 a 10 anos para treinos diários de 2 horas em turno inverso. Com base em evidências no desenvolvimento esportivo, analisar os itens. E aí está trazendo
4 asserções aqui para nós, tá? A primeira está dizendo que a autoespecialização antes da puberdade aumenta o risco de abandono precoce. A segunda está dizendo que a fase de amostragem entre 6 e 12 anos favorece competências motoras gerais. A terceira diz que programas com único foco competitivo estão associadas à redução da autonomia dos alunos. Tá? E a 4 está dizendo que treinos intensivos, cedo, estão associados a maior incidência de lesões por sobrecarga. Tá? E aí está nos pedindo para que identifiquemos quais que estão corretas. Se apenas itens 1 e 2, apenas 1, 3 e 4, apenas 2 e 4, ou em todos os itens estão corretos, né? Então, deem uma pensadinha em cima desses 4 itens aí, já vamos verificar cada um deles. Tá? Certo, galera? Podemos ir lá? Vamos juntos lá então. Olha só. Aqui a gente está falando então, né, galera? Uma questãozinha falando aí bem de desenvolvimento esportivo, né? Olha só, vamos destacar aqui alguns pontos, né? A gente está falando de crianças aí de 9 a 10 anos, treinamentos diários de 2 horas, né, galera? Em turno inverso. Então, percebam que a gente está falando aí de uma carga de treinamento físico bastante elevada, né? A gente sabe que a maior parte das escolinhas, né, que costumam fazer esse trabalho mais focado em uma única modalidade, para essa faixa etária aí, o mais corriqueiro é que seja de 2 a 3 vezes na semana, né? Então, treinamentos diários com duração de 2 horas, vai exigir muito planejamento, né, dos educadores, dos professores, para que não haja essa sobrecarga aí nesses alunos, né? Mas, enfim, embora o enunciado traga essas questões aí, pede para que a gente avalie os itens, e os itens não estão, assim, muito direcionados a esse quadro do enunciado, né? E sim trazendo alguns conceitos mais generalistas, né? Olha só, o 1 está dizendo que a autoespecialização antes da puberdade costuma aumentar, né? Aumenta o risco de abandono precoce. E é isso mesmo, né, galera? A gente sabe aí, né, o pessoal deve se recordar aí do tempo da faculdade, que a gente sabe aí que é muito comum que essa especialização exacerbada, né, em cima de uma única modalidade para crianças pré-púberes aí, é muito comum que a criança, né, termine pegando uma aversão, muitas vezes, àquela prática, àquela modalidade, e termine abandonando, né? Tem vários estudos aí que corroboram com essa informação.
Então, o número 1 é verdadeiro, de fato, essa autoespecialização pré-puberdade gera esse burnout, né, esse, essa aversão à modalidade em boa parte dos praticantes, né, porque perde a ludicidade, né, não deixa de ter significado e aí a tendência é que eles abandonem. A 2 está dizendo que a fase de amostragem entre 6 e 12 anos favorece competências motoras gerais, tá, galera? E o que a gente precisa lembrar, né? Aqui está entre aspas, né, a fase de amostragem, mas está destacado em que faixa etária a gente está se referindo, de 6 e 12 anos, está dizendo que favorece competências motoras gerais, né? Então está falando sobre aquela base motora ampla, né? Sobre essa, de fato, quem trabalha em escola, né, ou quem vive esse universo escolar, sabe do que eu estou falando. Essa aqui é a idade justamente que a gente tem que proporcionar, né, trabalhos mais globais, né, aumentar o acervo motor das crianças, né, fazendo com que eles vivenciem o maior repertório, né, de movimento possível, trabalhando aquelas bases mais fundamentais, né, de movimento, né, seja coordenação, ritmo, força, velocidade, equilíbrio, né? Quanto mais a gente estimular essas valências físicas globais, mais efetivo é o trabalho, porque à medida que a gente vai, que alguma modalidade vai demandando uma aplicação mais específica dessas valências, o repertório motor desses indivíduos está mais rico, né? Está mais enriquecido de contexto ali, de possibilidades. Tá? Então, isso aqui é uma informação verdadeira, tá, galera? De fato, é isso mesmo. Essa faixa etária, quanto mais a gente trabalhar essas competências motoras gerais, melhor. Tá? Favorece realmente. A 3 está dizendo que programas com único foco competitivo estão associadas à redução da autonomia dos alunos, né? E isso também é verdadeiro, tá, galera? Então, parecido com o que está lá na, na assertiva número 1, aqui na 3, ó, de fato, esses programas, né, com um único foco competitivo, ele tende a reduzir a autonomia dos alunos, né? Porque, de fato, o aluno vai ficando muito especializado exatamente naquele padrão de movimento daquela determinada modalidade, e isso vai empobrecendo ele quando as demandas são outras, né? E aí automaticamente ele vai perdendo autonomia, né? Porque o corpo vai ficando cada vez mais condicionado ao gesto motor daquela modalidade em que ele está se especializando, vamos dizer assim, né? Ah, então, de fato, essa informação, e também tem vários estudos que corroboram para essa afirmação aí, né? E a 4 está dizendo que treinos intensivos cedo estão associados a uma maior incidência de lesões por sobrecarga. E isso também é verdadeiro, né, galera? Só que a gente sabe, como profissionais da área que somos, que de fato, né, o, a tendência a maior incidência de lesões é enorme quando tem essa carga de trabalho, né? Que a sobrecarga, às vezes, o pessoal fica relacionando só com a questão do peso, né? De um treinamento de força. E não é isso. A sobrecarga, ela vem de inúmeros fatores ali que intervêm, né? Na intensidade do trabalho, certo? Então, a gente percebe ali que todos os itens, né? Estão corretos acerca do que está sendo pedido, né? E é isso mesmo que está nos pedindo. Logo, gabarito da questão número 4, letra D, em todos os itens.
Certo, galera? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Podemos avançar? Bora lá? Vamos adiante, então. Questão de número 5, galera, tá nos pedindo assim, ó. Sobre os princípios do treinamento físico, analisar os itens. 1. O princípio da especificidade defende que o treino deve ser direcionado para atingir objetivos específicos. E a 2 está dizendo que o princípio da continuidade sugere que interrupções frequentes no treino são benéficas para a recuperação. Está correto o que se afirma apenas na 1, apenas na 2, em nenhum dos itens ou em ambos os itens? O que vocês acham, galera? Tempo rápido para pensar aí, tirar algumas conclusões e que já faz as considerações. Essa tá tranquilinha também, né, galera? Bem específica da nossa área. Logo, basta que mantenhamos a atenção. Beleza, galera? Vamos lá então. Bora as considerações. Olha só. Vou abrir aqui para poder sinalizar. Olha só. Então, estamos falando de princípios do treinamento físico, né, galera? Então, a gente sabe lá que tem uma série de princípios e 2 deles estão sendo descritos aqui. O primeiro está falando sobre o princípio da especificidade, né? Dizendo que defende que o treino deve ser direcionado para atingir objetivos específicos. E é isso mesmo, né, galera? Tá? O princípio da especificidade descreve exatamente. A ideia é que quanto mais semelhante, quanto mais específico, quanto mais relacionado com o gesto motor esteja o meu treinamento, né, melhor ele vai me promover aquilo que eu estou propondo, né? Então não adianta um atleta de salto, ele precisa treinar saltando, né? Um atleta de velocidade, ele precisa correr exigindo velocidade das corridas dele, né? Um atleta de resistência não adianta fazer corridas curtas em alta velocidade, porque ele precisa desenvolver a resistência. Então a gente sabe que, de acordo com aquilo que se quer, é dentro daquela especificidade que precisa ser estimulado, né? Então o princípio da especificidade está trazendo exatamente isso, né? Dizendo que o treino deve ser direcionado para atingir objetivos específicos. Está perfeitamente descrito. Porém, o segundo aqui que está falando do princípio da continuidade, que sugere interrupções frequentes no treino, dizendo que isso é benéfico para a recuperação. Então, de fato, né, galera, a gente sabe que essa questão de estimular, né, e dar a interrupção para proporcionar uma recuperação, que é uma prática comum ali na musculação, né, de fazer aquelas interrupções da série, a gente sabe que aquilo é sim
uma estratégia fisiológica importante, mas isso não tem nada a ver com o princípio da continuidade, né? O princípio da continuidade, ele preconiza que o treinamento ele precisa ser constante e progressivo, e não sofrer interrupções frequentes, né? O princípio da continuidade é que eu vá fazendo, né, as curvas de compensação, mas as curvas de compensação para recuperação e para continuidade do meu treinamento, para progressividade do meu treinamento, ela não é necessariamente uma interrupção, ela pode ser apenas uma desaceleração da intensidade para que depois eu volte a ganhar, né? A gente sabe que isso é necessário para aquisição de ganhos aí, certo? Então, o número 2 está errado, porque traz um conceito que não está alinhado com o princípio da continuidade. Tá? Logo, para a questão de número 5, apenas a primeira está correta, né? Logo, gabarito letra A. Certo aqui, galera? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bem tranquilo, né? Podemos ir adiante, então? Seguimos para a questão de número 6. Bora lá? Questão de número 6 está nos trazendo assim, galera. Ó. Tem ali o enunciadinho que diz que, no que se refere aos benefícios da prática esportiva para pessoas com deficiências físicas ou motoras, analisar os itens. E aí vem lá 3 assertivas também. Ó. Número 1. Os benefícios físicos dizem respeito ao amplo desenvolvimento físico possibilitado pela prática de atividades físicas, de atividades ou esportes adaptados, apesar da limitação locomotora. 2. Variáveis como agilidade, coordenação motora, força e resistência muscular são abrangidas na prática de todos os esportes. E 3, evoluções são notadas no que se refere a alterações orgânicas, como o sistema circulatório, digestório, respiratório, reprodutor, muscular e ósseo. Além disso, previnem-se outras enfermidades e doenças crônicas secundárias à deficiência física. Está correto que se afirma apenas no item 1, apenas nos itens 1 e 2, apenas nos itens 2 e 3 ou em todos os itens? O que vocês me dizem aí, galera? Tempo para dar uma pensada e vamos aos apontamentos. Certo, galera? Vamos lá, então. Bora juntos lá para fazer essas considerações. Então, olha só. Nessa questão, galera, a gente está falando no que se refere aos benefícios da prática esportiva para pessoas com deficiências físicas ou motoras, certo? Então, não posso perder isso de vista, tá? A partir do momento que está me trazendo isso, eu tenho que manter isso no foco para analisar as assertivas lá. A primeira está dizendo que os benefícios físicos dizem respeito ao amplo desenvolvimento físico possibilitado
pela prática de atividades ou esportes adaptados, apesar da limitação locomotora. E tá certíssimo isso aqui, né, galera? Vocês percebem que o que está sendo dito aqui não tem nenhuma incoerência, né? De fato, os benefícios físicos dizem respeito a esse amplo desenvolvimento que é possibilitado pela prática de atividades ou esportes adaptados, mesmo que tenha essa limitação locomotora, que a gente sabe que ela não é um fator determinante para que outros benefícios, né, não terminem sendo promovidos por essas práticas, só porque daqui a pouco o meu atleta ali não consegue se locomover de maneira convencional, certo? Então ela está correta. A 2 está dizendo que as variáveis como agilidade, coordenação motora, força, resistência muscular são abrangidas na prática de todos os esportes. E a gente sabe, né, galera, que de fato essas valências físicas elas terminam sendo inerentes a quaisquer esportes, né? Então está trazendo aqui a agilidade, que qualquer esporte vai exigir algum nível de agilidade, né, específica à sua prática. Coordenação motora também, né? Qualquer esporte vai exigir força, né? Uns mais, outros menos, mas o componente, a valência física, a força, né, a qualidade física está envolvido em todos os esportes. E a resistência muscular também, né? Ainda que uma ou outra valência não seja a dominante dentro daquele esporte, todas elas estão envolvidas em maior ou menor escala, né? Então, de fato, a 2 aqui, a 1 a gente já viu que é verdadeira, a 2 a gente está vendo que também é verdadeira, e a 3 está dizendo que evoluções são notadas no que se refere a alterações orgânicas, como o sistema circulatório positivo, né? Atividade física e esportes traz essa melhoria sistêmica aí, né? Do componente circulatório, digestório também, né? Por consequência, respiratório também, melhora a capacidade respiratória, né? Reprodutor também tem as suas melhorias através do esporte, né? Muscular e ósseo nem se fala, né, galera? Tem implicação direta aí ao que o esporte, a atividade física proporciona. Além disso, previne outras enfermidades e doenças crônicas secundárias de acordo com a deficiência física. A gente sabe que é isso mesmo, né, galera? Então, a 3 aqui também está falando uma verdade no que se refere ao benefício para portadores de deficiência física, né? A gente sabe que o esporte, né, o exercício físico regular e intenso, né, de intensidade moderada a intensa, ele promove essas melhorias sistêmicas, né, direto ou indiretamente no funcionamento do organismo como um todo, e de fato previne uma série de doenças e enfermidades ali que podem acometer os portadores de deficiência, né, assim como uma insuficiência cardíaca, né, por conta da falta de algum membro, né, que termina tendo um retorno venoso diminuído, entre outros tipos, né, de deficiência que também possam ter os seus benefícios aí com a atividade física e o esporte. Tá? Então, de fato, as 3 assertivas aqui das 6 estão corretas, logo o gabarito letra D. Certo, galera? Com isso, a gente fecha o primeiro bloco aqui de 6 questões, tá, galera? Olha só, no meu relógio agora 20 horas e 49 minutos. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos aí, certo? Até as 21 horas, para banheiro, água, quem precisa, e retomamos as questões aqui do segundo bloco a partir das 21 horas. Certo, galera? Fico no aguardo de vocês aí, um tempinho rápido para água e banheiro, quem precisa.
e retornamos.
Beleza, galera, de volta para mais um bloquinho de questões, tá? Agora vamos para a questão de número 7, tá? Questãozinha também de 2025, Prefeitura de Guadalupe, lá no Piauí. Também para cargo de professor de educação física, obviamente, de educação física, né? Mas aparentemente professor sem defesa, né? Se área 1 ou área 2. Tá? Bora lá então, galera. Vamos às considerações. A questão 7 está dizendo assim, ó. Quando se pensa em organização e elaboração de um programa de treinamento de resistência aeróbia, é importante levar em consideração alguns aspectos, dentre eles, o limiar de lactato. Sobre isso, assinalar a alternativa incorreta. Até vou destacar aqui para nós, galera. E aí as alternativas estão dizendo assim, ó. O limiar de lactato de um atleta pode ser um melhor indicador do seu desempenho aeróbio do que o VO2 máximo. B. O limiar de lactato é a velocidade de movimento ou percentual de VO2 máximo, no qual uma concentração específica de lactato no sangue é observada, ou quando a concentração de lactato no sangue começa a aumentar acima dos níveis de repouso. C. O estado estável máximo do lactato é definido como a intensidade de exercício na qual a produção mínima de lactato é igual à metabolização máxima de lactato. E a D está dizendo que os atletas de atividades aeróbias devem melhorar o seu limiar de lactato ou o estado estável máximo do lactato. E isso requer que o atleta conduza parte do treinamento em níveis elevados de lactato sanguíneo e muscular para maximizar as adaptações do treinamento, né, ao treinamento. O que vocês acham, galera? Uma questãozinha bem específica agora de fisiologia do exercício. Tá? Tempo para dar uma pensadinha aí e a gente já vem fazendo as considerações, tá? Certo? Vamos junto ali então, galera. Olha só. Essa questão tá bem técnica, né, galera? Né? Até porque nós estamos buscando a incorreta, certo? Então, das 4 respostas abaixo, só tem uma que está falando uma que está equivocada, né? Todas as outras estão trazendo conceitos reais, certo? A A, galera, ela está dizendo que o limiar de lactato de um atleta pode ser um melhor indicador do seu desempenho aeróbio do que o VO2 máximo. E isso está correto, tá, galera? Os estudos recentes aí têm mostrado que o limiar de lactato, ele de fato é um indicador, né, mais direto, né, da capacidade, né, tanto aeróbia quanto anaeróbia dos atletas, né? Não raro a gente sabe aí que os atletas de alta performance aí dos mais variados esportes têm usado da coleta de lactato sanguíneo, né, como um indicador de aferição da intensidade do esforço no treinamento e também fazendo um reteste para saber o quanto que o atleta conseguiu se recuperar, né, para a carga de treinamento seguinte, né, de maneira que não haja uma sobrecarga excessiva de treinamento dos atletas, né? Então a gente sabe isso,
tem sido feito cada vez mais aí pelos preparadores físicos, né, de alta performance, e é isso mesmo, né, o limiar de lactato ele tem sido esse indicador muito mais efetivo até do que o VO2, porque o VO2, embora tenha um meio direto, né, de aferição dele, né, aqueles testes ergométricos com espirometria, né, via de regra eles são estimados por testes indiretos. Então, às vezes o teste, embora ele use ali uma tabelinha, né, de conversão para avaliar a intensidade de esforço do atleta, é um indicador indireto, né? Então a gente não sabe se de fato está naquele nível exato. E o lactato sanguíneo, ele é muito mais preciso, né? O B, galera, está dizendo que o limiar de lactato é a velocidade de movimento ou o percentual de VO2, né? No qual uma concentração específica desse lactato no sangue é observada. Perfeito, tá? Até aqui tudo ok. Ou quando a concentração de lactato no sangue começa a aumentar acima dos níveis de repouso. Positivo também, tá, galera? Então, até aqui tá tudo certo, né? Tá uma descrição bem sucinta aí do que é o limiar de lactato. A C, galera, tá nos dizendo assim, ó, que o estado estável máximo do lactato é definido como a intensidade de esforço na qual a produção mínima de lactato é igual à metabolização máxima do lactato. Mínima, galera? Não, né? É a produção máxima, na verdade, né? Essa produção mínima, ela não, né? Essa produção e remoção, ela tem que estabilizar, né? Então esse é o melhor, é a melhor aferição, né, do nível do estado de estável máxima do lactato, é o máximo que o meu corpo consegue produzir e remover desse lactato, né? Então a hora que eu consigo atingir níveis altos de lactato ao mesmo tempo que o corpo consegue remover, até ali o meu funcionamento não vai haver fadiga, né? A gente sabe que o lactato ele tem um envolvimento direto com a fadiga muscular, né? Então não é a produção mínima, tá, galera? Como diz aqui. Então aqui está o erro dessa alternativa C, tá? Que está errado. Vamos verificar a D lá para descargo de consciência. Os atletas de atividades aeróbias devem melhorar o seu limiar de lactato ou o estado estável máximo, né? Aquilo que eu falei de equilibrar a remoção com a produção do lactato. E isso requer que o atleta conduza parte do treinamento em níveis elevados de lactato sanguíneo positivo. Ele tem que levar o organismo um pouquinho mais no limite para que haja essa produção elevada, né, de lactato, de maneira que otimize o mecanismo de remoção dele, né, do sangue, né, tanto no lactato sanguíneo quanto no lactato muscular, para maximizar as adaptações ao treinamento. É isso mesmo, né, galera? Então a D aqui está correta, então logo a C foi a única que está trazendo uma informação incorreta, logo gabarito da nossa questão 7, letra C, certo? Beleza, galera, podemos ir adiante então, bora lá. Vamos para a questão agora de número 8. Questão 8 que está nos dizendo... Opa, passamos. Está nos dizendo assim: assinalar a alternativa que caracterize corretamente a concepção sociocrítica da educação física. Então, agora falando, né, daquelas abordagens, né, que influenciam a educação física ao longo da história. A. Tem o seu foco no desenvolvimento das capacidades físicas e na saúde física,
de modo a considerar a educação física como treino das capacidades físicas. B. Parte da ideia de que o movimento é um meio privilegiado para a exploração, a comunicação e o desenvolvimento global do ser humano. C. Está relacionada à cultura de movimento e busca um equilíbrio entre as perspectivas socioculturais e individuais da educação, promovendo a responsabilidade individual pela adoção de estilos de vida saudáveis. Ou D, nessa concepção, a essência da educação física é representada pela aprendizagem do movimento como uma vivência pessoal. O que, que vocês acham? Olha, qual das alternativas A, B, C ou D está trazendo corretamente uma definição dessa concepção sociocrítica da educação física? Tá? Tempo para vocês analisarem aí. Já vamos à correção. Bora lá, galera. Podemos seguir? Então, vamos junto lá. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer as considerações. A letra A, galera, está dizendo que o foco dessa concepção seria o desenvolvimento das capacidades físicas, né? Da saúde física, né? De modo a considerar a educação física como sendo o treino dessas capacidades, né? Aqui, galera, está muito mais alinhado com a concepção biologicista, tá? Aquela visão da educação física muito mais nas questões da saúde física, né? Enxergando o indivíduo como um ser orgânico ali, né? Pensando nessas questões de saúde, né? Do desenvolvimento das valências e das capacidades. Então, aqui não está alinhado com essa visão sociocrítica e mais com a visão biologicista, tá? Tem essa visão mais biológica, né? Enxergando o ser humano como um organismo vivo, né? A ser cuidado, tratado, né? A B está dizendo que parte da ideia de que o movimento é um meio privilegiado para a exploração, a comunicação e o desenvolvimento global do ser humano, tá? Essa visão, galera, ela está muito mais alinhada com a concepção psicomotora da educação física, né? Porque ela está usando do movimento como o fio condutor, né? Para todas as demais situações aqui de exploração, comunicação e desenvolvimento global, né? Então ela está com o foco dela todo voltado ao movimento humano, né? Ao movimento corporal, tá? Usando ele como um meio para desenvolver outras questões, mas como sendo o eixo central da educação física, tá? Então aqui também não tem relação com essa visão da concepção sociocrítica, e sim muito mais psicomotora, tá? A C está dizendo que está relacionada à cultura de movimento, ó, cultura de movimento é diferente de a ideia só do movimento por si só, né? Tá? Uma visão mais cultural e social do movimento. Isso aqui tá ok, tá? Buscando um equilíbrio entre as perspectivas socioculturais, ok, e individuais da educação, ok também. Promovendo a responsabilidade
e individual pela adoção de estilos de vida saudáveis. Então aqui, galera, tá tudo a ver com essa concepção sociocrítica, né? Tentando trazer questões de ordem coletiva, mas também trazendo a responsabilidade individual, que é o que essa visão tem, né? O Estado, é, é, essa concepção sociocrítica, ela busca compreender essa educação física como uma prática social, né? Articulando essa questão do movimento, a cultura e a emancipação, né? Essa ideia de tornar o indivíduo mais autônomo, né? Mais emancipado, equilibrando essas diferentes dimensões aí, individuais e coletivas. Então é isso mesmo, tá, galera? A princípio é assim. Vamos dar uma olhadinha na D lá. Nessa concepção, a essência da educação física é representada pela aprendizagem do movimento como uma vivência pessoal, né? Essa ideia, ela está muito mais relacionada, essa ideia de aprendizagem do movimento como uma vivência pessoal, ela está muito mais alinhada com a concepção humanista, tá, galera? Essa visão humanista mais focada na vivência pessoal, tá? A sociocrítica vem com mais essa concepção coletiva, né? Enquanto que a humanista tem mais esse individualismo, tá? Então, de fato, a concepção sociocrítica ela está melhor descrita aqui na alternativa C, ok? Que é o nosso gabarito para essa questão de número 8. Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Podemos seguir adiante? Bora lá para a questão 9. Vamos juntos lá então. Questão 9 está nos trazendo assim, ó. Em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, a unidade temática sobre ginásticas, na verdade, é dividida em ginástica geral, ginásticas de condicionamento físico e ginásticas de conscientização corporal. Quanto às ginásticas de conscientização corporal, assinalar a alternativa correta. Tá? E aí está dizendo assim, ó, A, são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidade definidas. Podem ser orientadas de acordo com uma população específica ou atreladas a situações ambientais determinadas. A B diz, reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Algumas das práticas que constituem esse grupo têm origem em práticas corporais milenares da cultura oriental. C. Caracterizam-se pela exercitação corporal orientada à melhora do rendimento, à aquisição e à manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. E a D está dizendo que envolvem as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, o compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Deem uma pensada aqui, galera, em relação a essa questão e já vamos para a correção. O que vocês acham? Aí já trazendo, né, alguns conteúdos de BNCC que costumam ser bem frequentes da banca também nos concursos de educação física. Importante a gente dominar esse conteúdo, galera.
Bora lá então, galera. Vamos juntos? Questãozinha bem técnica, né, galera? Bem específica da nossa área ali, dentro de BNCC, bem dentro do contexto escolar, tá? Então, assim, ó, galera, cabe ressaltar que aqui no enunciado a gente está falando da unidade temática ginásticas, tá? De fato, ela é dividida, né, em ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e ginásticas de conscientização corporal, tá? E aí a questão está nos pedindo quantas ginásticas de conscientização corporal, tá? Não posso perder isso de foco. Pedindo a alternativa correta, tá? Então vamos lá. A, galera, ela está falando que são organizadas em sessões planejadas, movimentos repetitivos, frequência e intensidade definidas, orientadas, né, de acordo com uma população específica ou atrelada em situações ambientais determinadas. Isso aqui, galera, né, essa característica aqui de planejamento de movimentos repetidos não tem muito a ver com ginástica de conscientização corporal, né? Essa ideia de frequência e intensidade, né? Aqui a gente está falando muito mais da ginástica de condicionamento físico, tá? Que também está descrita aqui no enunciado, mas não é o que a banca está pedindo, tá? Então a letra A já está fora de cogitação. Ali a gente está falando de ginástica de condicionamento e não de conscientização, tá? Vamos lá. A B está dizendo que reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos para conscientização corporal, ok, né? Voltados para uma obtenção de uma melhor percepção, né, sobre o próprio corpo. Olha só, conscientização corporal, percepção sobre o próprio corpo. É praticamente um sinônimo, né? Então, podemos dizer que sim. Algumas práticas constituem, né, que constituem esse grupo de práticas corporais milenares, como a cultura oriental. E sim, né, galera? De fato, a gente sabe técnicas respiratórias, como o do yoga, né? O Tai Chi Chuan, né? Que traz esses movimentos mais controlados para trazer mais percepção, né? Sobre os diferentes segmentos corporais, sobre o equilíbrio, sentir a respiração, né? Se perceber. Então, a gente sabe que tem tudo a ver com a cultura oriental, sim, e muito disso está inserido ali dentro dessas ginásticas, né? Vamos dar uma olhadinha nas demais aqui. A C está dizendo assim, ó, caracterizam-se pela exercitação corporal orientada à melhoria de rendimento. Ó, de novo falando sobre condicionamento, né? A aquisição e a manutenção da condição física individual ou a modificação da composição corporal. Então, isso aqui tudo, galera, que a gente está falando, tem tudo a ver com rendimento e com, né, foco em rendimento e composição corporal, a gente está falando lá de ginástica de condicionamento, né? Então a gente não está falando de conscientização corporal, e sim de rendimento, de condicionamento físico. Então, está fora. E a D está dizendo que envolve práticas que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas, ó, falando de ginástica acrobática, e expressivas do corpo, né, como é ginástica rítmica, né? A interação social, a ginástica acrobática traz muito isso, né? Daquelas apresentações coletivas, né? De um dar suporte para que o outro suba, né? Nos ombros, né? Pise na perna e suba, né? Faça aquelas acrobacias coletivas, tá? O compartilhamento do aprendizado, né, por ser coletivo, e a não competitividade, né, que entra também essa questão mais de fazer esses festivais, né, com expressões coreográficas, né,
composta de movimentos, tá? Então, de fato, isso aqui tem muito mais a ver com a ginástica geral, tá, galera? Que também está aqui no enunciado, né? A ginástica geral traz aí essas práticas da ginástica em diferentes contextos, tá? Então, de fato, letra B é a que está trazendo o gabarito dessa nossa questão de número 9. Certo, galera? Bora para a seguinte. Ficou alguma dúvida aqui? Bem tranquilo, né? Essa aqui bem específica da nossa área, só requer um pouquinho de atenção. Certo? Vamos lá para 10, então. Questão de número 10, que está nos dizendo assim, ó. Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente. E aí está dizendo assim, ó, o treinamento resistido promove aumento da lacuna a ser preenchida, enquanto o treinamento aeróbico estimula principalmente o incremento da ou do e lacuna a ser preenchida. E aí as alternativas de resposta, né? A, força muscular e capacidade cardiovascular. B, flexibilidade e força muscular. A C, capacidade cardiovascular e flexibilidade. E a D, resistência muscular localizada e equilíbrio corporal. O que vocês acham, galera? Essa barbadinha também, né? Só tá atento ali ao que está sendo pedido para a gente não se atrapalhar na hora de responder. Tá? Deem uma analisadinha rápida aí e a gente já vai para a resolução. Então, galera, bora lá. Uma questãozinha bem enxuta, né? Bem específica da área, pedindo para que a gente preencha as lacunas ali, certo? Então, galera, a 10 está falando aqui, já no enunciado não, né? Na sentença a ser completada, está trazendo a chave para resolução dela, né? No início está dizendo assim, ó, o treinamento resistido. Treinamento resistido, logo, treinamento com cargas, né, galera? Tá? Vamos pegar aí, vamos dizer, treinamento com peso, né? Vamos usar uma linguagem mais coloquial para a gente entender. Promove o quê? Né? Quando eu faço musculação, por exemplo, eu gosto de trazer sempre esse exemplo porque a musculação é amplamente difundida e fácil de ser interpretada, né? De se entender. Tá? O treinamento resistido promove o aumento do quê? Da força muscular, da flexibilidade, da capacidade cardiovascular ou da resistência muscular localizada? Ah, resistência muscular localizada também tem, vamos dizer assim, um incremento, né, através do treinamento resistido. Mas o treinamento resistido, ele é principalmente um treinamento de força, né, galera? Na verdade, a resistência muscular localizada, ela não deixa de ser uma valência física que também deriva, né, é derivada dessa combinação de resistência com força, né, que termina levando aí a resistência da força, entre elas a resistência muscular localizada, né? Mas a força muscular, ela passa a ser, vamos dizer assim, a valência física de base, né, de um treinamento resistido. Mas, ok, vamos marcar aqui, ó,
a força muscular e a resistência muscular localizada, tá? Desconsiderando a capacidade cardiovascular e a flexibilidade, que certamente não são as valências relacionadas, tá? Ao treinamento resistido. Para a próxima, diz que enquanto o treinamento aeróbico, tá? Um treinamento aí, né, de endurance, né, em que eu sustento um determinado estímulo por um tempo maior, né? Estimula principalmente o equilíbrio corporal ou a capacidade cardiovascular? O que vocês acham? Capacidade cardiovascular, né, galera? Então, a gente sabe que o treinamento aeróbico ele tem essa prerrogativa de ser utilizado principalmente para melhoria, né, para o incremento da nossa capacidade cardíaca, circulatória e respiratória, né? O equilíbrio corporal, ele não é treinado através desse tipo de treinamento. Então aqui eu já posso desconsiderar, né? Logo, fica evidente que a força muscular é o que completa a primeira sentença e a cardiovascular a segunda sentença. Logo, o gabarito da 10, letra A, força muscular e capacidade cardiovascular. Certo? Bem tranquilo aqui, né, galera? Aqui é evidente que não é flexibilidade, nem força muscular, e que não é capacidade cardiovascular e flexibilidade que preencheriam corretamente ali. Aqui, por eliminação, já vimos que equilíbrio corporal está fora, logo, só nos resta a alternativa A. Certo? Beleza? Podemos ir então para a próxima. Questão de número 11. Questão de número 11 está nos trazendo assim, galera. Prefeitura de Barão, usado em 2025, cargo de professor. O processo de avaliação física é essencial para direcionar adequadamente as atividades físicas em diferentes populações. Erros nesse processo podem levar a resultados imprecisos e prejudicar a eficácia das intervenções propostas. Sobre a avaliação física, assinalar a alternativa que não corresponde a uma recomendação técnica correta. Então, estamos procurando a que não corresponde, certo? Estamos procurando o erro. A. Realizar testes padronizados para garantir comparabilidade dos resultados. B. Aplicar sempre a mesma bateria de testes para todas as faixas etárias e condições físicas. C. Garantir o uso correto dos equipamentos de aferição das medidas corporais. Ou D. Interpretar resultados levando em consideração características individuais do avaliado. O que vocês acham, galera? Qual delas não corresponde a uma recomendação técnica correta? Tempo lá para dar uma analisada. Vamos lá então, galera. Olha só. Olhando tópico por tópico, tá? O que a gente precisa considerar aqui dentro dessa questão? Ó, a questão está falando de avaliação física, tá, galera? Avaliações
A avaliação é de fato, um dos pontos bastante cruciais da nossa área, né. Realizar testes padronizados para garantir a comparabilidade dos resultados é uma recomendação técnica correta, certo, galera? Né. Fazer teste e reteste, né, eu poder observar a evolução, né, ou o retrocesso, né, se houver, dentro de uma determinada valência física ou de determinada característica física que eu precise avaliar. Então, é correto a gente recomendar aqui, primeiro, que os testes sejam padronizados, né? Tu selecionar testes validados, né, cientificamente, e que a gente possa reproduzi-los, né, em larga escala, para manter a fidedignidade dos resultados, né? E é correto a gente realizar eles periodicamente, até para garantir essa comparação dos resultados, né? Se eu aplico testes diferentes em populações diferentes ou em tempos diferentes, eu não posso inferir corretamente nada, né? Então, os testes precisam sim ser padronizados. Tá? A B está dizendo que aplicar sempre a mesma bateria de testes para todas as faixas etárias e condições físicas. E aqui está uma recomendação técnica inadequada, né, galera? Por quê? Porque a gente sabe que aplicar a mesma bateria de testes não seria errado, né? É comum até se fazer isso, tá? Se, por exemplo, a gente faz a preparação de uma equipe, por exemplo, de futebol, né? É necessário que eu aplique essa mesma bateria em diferentes momentos ao longo da minha temporada, para eu comparar os resultados de ordem coletiva e também individual, né? Agora, dizer que aplicar a mesma bateria de teste para todas as faixas etárias e para todas as condições físicas, na verdade, é um erro esdrúxulo, né? A gente não pode estar tendo esse tipo de conduta, a gente precisa levar em consideração a faixa etária dos indivíduos que eu estou avaliando para poder selecionar os testes mais adequados e também as tabelas normativas que eu vou usar para avaliar os resultados também sejam mais condizentes com aquela idade ali dos meus indivíduos, né? E sem falar as condições físicas, né? Eu não vou aplicar o mesmo tipo de teste para pessoas com condições físicas muito desiguais, né? Um indivíduo que não consegue correr, por exemplo, não pode estar fazendo um teste de Cooper de 12 minutos, mas eu posso aplicar com ele um teste de milha, né? Por exemplo, uma caminhada de 1.600 metros, que pode me dar uma estimativa de VO2 de uma maneira muito mais segura e adequada à condição física dele. Então, aqui tem um erro grosseiro de recomendação técnica, tá? Vamos dar uma olhadinha nas demais. A C está dizendo que garantir o uso correto dos equipamentos de aferição das medidas corporais, e isso, de fato, é uma recomendação correta, né? A gente tem que utilizar cada instrumento da maneira mais tecnicamente correta possível, né? E a D está dizendo que interpretar resultados levando em consideração as características individuais do avaliado, né? Que é o que a gente estava falando aqui. Eu preciso saber quem eu estou avaliando, qual o contexto, qual a condição física do meu avaliado, para em cima disso interpretar o resultado, né? Então aqui também é uma recomendação técnica adequada. Logo, o gabarito para essa nossa questão 11 aqui é de fato a letra B, porque é a alternativa que não corresponde a uma recomendação técnica correta quando a gente está falando sobre a avaliação física, certo, galera? Bem tranquilo aqui, todo mundo chegou junto, né? Ótimo. Beleza, galera. Bora lá então para a última questão da noite. Questão de número 12. Vamos ver o que ela está nos trazendo lá.
A 12 está dizendo assim, galera: em conformidade com os conceitos de força, potência e resistência musculares, analisar os itens. E aí a assertiva 1 está dizendo: a força muscular é a quantidade máxima de força que um músculo ou grupo muscular pode gerar. A 2 está dizendo: a potência muscular é o produto da força pela velocidade do movimento. E a 3 está dizendo que a resistência muscular é a capacidade dos músculos de suportar contrações musculares repetidas ou uma contração muscular estática isolada. E pedindo que a gente sinalize quais estão corretas. Se todos os itens, se apenas 1 e 2, se apenas 2 e 3, ou se apenas 1 e 3. O que vocês acham, galera? Tempo para dar uma pensadinha aí e já vamos à resolução final. Vamos lá então, galera. Vamos para a última questão da noite. Então vamos lá, olha só. Então aqui é uma questãozinha bem conceitual, né? Uma questão que está pedindo basicamente o conceito, né, dessas três valências: o conceito de força, de potência e de resistência. E aí cada uma das assertivas está nos trazendo a definição de uma delas. E aí a gente precisa avaliar se estão corretas ou não. A força muscular, galera, é a quantidade máxima de força que um músculo ou grupo muscular pode gerar. O que vocês acham? Essa definição aqui de força muscular está adequada? Positivo, né, galera? Força é exatamente isso, né? Força muscular, ela é a quantidade máxima de força que um músculo, individualmente, ou um grupo muscular, né, pode gerar. Claro, existem diferentes protocolos, diferentes tipos de teste, né, de avaliação, de aferição da força, né? A gente sabe aí que tem a IA, né, para poder avaliar de maneira mais direta o quanto de força um determinado músculo ou um grupo muscular produz. É o jeito mais preciso de se estimar a força, né? Mas existem testes indiretos, né? São comumente utilizados aí em treinamentos musculares aí treinamentos resistidos, né? Onde, né, existem testes máximos, testes submáximos, né? De diferentes naturezas aí para a gente pelo menos estimar a força muscular dentro de um determinado padrão de movimento, tá? Então, de fato, a 1 aqui está correta, está trazendo um conceito de força bem coerente. A 2 está dizendo que a potência muscular é o produto da força pela velocidade de um movimento. E o que vocês acham desse conceito aqui, galera? De fato, potência
é a relação da força junto com a velocidade, né, galera? Força mais velocidade, eu tenho potência como derivado disso, né? Então está correto, né? A gente geralmente nos testes de potência pede, né, que o indivíduo avaliado ali realize o movimento, né, contra uma determinada carga na maior velocidade possível, né, para que a gente possa estimar o quanto de potência ele gera, né? E a 3 está dizendo que a resistência muscular é a capacidade dos músculos de suportar contrações musculares repetidas ou uma única contração muscular estática isolada, né? O que vocês acham? De fato, galera, resistência, quando a gente fala de resistência muscular, né, a gente não está falando de resistência aqui cardiorrespiratória, nada disso, né? A resistência muscular, ela é a capacidade que o meu músculo tem de suportar inúmeras contrações, né? Se eu estou fazendo um teste de resistência dinâmica, né? Eu peço para que o meu indivíduo fique repetindo aquele padrão de movimento sucessivas vezes para avaliar o quanto que o músculo dele suporta essas múltiplas contrações, certo? Mas ela também pode ser estática, né? Ela também pode ser uma avaliação de contração isométrica, né? Que a gente chama, que é essa capacidade do músculo de contrair e sustentar a contração durante um determinado intervalo de tempo. E, obviamente, quanto maior esse intervalo de tempo, maior a capacidade de resistência muscular estática desse meu indivíduo, certo? Então, também a 3 aqui está trazendo uma definição válida, certo? Logo, as 3 estão corretas, então, gabarito letra A. Certo, galera? Alguma dúvida até aqui? Aqui embaixo do materialzinho de vocês já segue o gabarito, né? Das nossas 12 questões da noite de hoje, certo? Espero ter contribuído aí para os estudos de vocês, certo? Vocês podem perceber que a banca traz realmente questões de forma bem sucinta, bem pontual, bem objetiva, né? Como o próprio nome da banca sugere, né? Mas de fato são questões bem enxutas que requerem muito mais atenção da nossa parte, né? Do que complexidade em si, né, galera? Então vocês veem que a banca pede muita questão da área de fisiologia, da área de anatomia, né? Bastante questões assim específicas da área de educação física, inclusive fora do contexto escolar, tá? Vem algumas questões pedagógicas, né, trazendo a BNCC, trazendo alguns conhecimentos das tendências pedagógicas, né, que influenciam a educação física, mas vocês conseguem perceber nessa coletânea de questões que a gente vem trazendo, que a banca se atém muito também a essas questões de anatomia, de fisiologia, que são bem peculiares aí para a área da educação física, certo? Então agradeço aí a atenção de vocês, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui podendo ajudá-los e certamente aprendendo muito com vocês também em estar revendo todo esse acervo de conteúdos aí, certo, galera? E vamos com tudo então, uma boa noite para todos e até a próxima aula. Forte abraço.